Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Vamos então fazer a questão da lista que diz o seguinte: dada a reta S e a circunferência lambda, né, tem as equações, obtenha os pontos de interseção de S e lambda e calcule o comprimento da corda que a reta S determina na circunferência. Bom, então fiz um desenho aqui, lendo as duas perguntas, eu entendo que essa reta S está cortando a minha circunferência em dois pontos. Então, para encontrar esses pontos de interseção, ou seja, pontos que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, eu vou fazer um sistema com as duas equações. Então, eu tenho x mais y menos 5 igual a zero, e eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Quando eu faço um sistema, eu estou tentando encontrar pontos que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo. Da primeira equação, eu posso isolar o x e dizer que x é igual a 5 menos y. Tá? Sistema entre reta e circunferência, geralmente eu vou isolar uma das variáveis na equação da reta, que é uma, né, vai ficar uma função afim, que é uma, e aí eu substituo na equação da circunferência. Acho que assim fica mais tranquilo. Então vamos lá, x ao quadrado, o x é 5 menos y, vou substituir agora na equação da circunferência. Então eu tenho 5 menos y ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser 25. Então, eu tenho 25 menos 10y mais y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Ok? Se eu não errei conta, esse 25 vai simplificar. E aí eu tenho 2y ao quadrado menos 10y igual a zero. Aqui eu tenho uma equação quadrática mais incompleta, eu vou colocar o 2y em evidência, que multiplica y menos 5, tudo isso igual a zero. Certo? Então, essa equação se resolve quando y igual a zero, né? 2y igual a zero, y igual a zero, ou quando y igual a 5. Aí eu posso voltar na equação aqui, qualquer uma das duas, mas essa aqui está mais tranquila. X é sempre igual a 5 menos y. Então, para y igual a zero, eu tenho x igual a 5 menos 0, 5. E aqui, quando y é igual a 5, eu vou ter 5 menos 5, 0. Ou seja, um dos pontos onde a reta intercepta a circunferência, eu vou chamar de ponto P, é o ponto 5, 0. E o outro ponto que eu vou chamar de ponto Q é o ponto 0, 5. Olha só, eu tenho aqui um ponto Q e um ponto P. Tá? Esse ponto aqui, vou colocar outra corzinha. Esse ponto aqui é o ponto 0, 5. E esse ponto aqui é o ponto 5, 0. Ok? Então, respondemos a letra A. Quais são os pontos de interseção? 0, 5, 5, 0. Calcule o comprimento da corda que a reta S determina na circunferência. A corda é esse segmento aqui, que vai de P a Q. Tá? Esse segmento é a corda. Para fazer o tamanho dessa corda, basta fazer a distância entre esses pontos aqui. Mas eu quero dar uma dica para vocês aqui, que é o seguinte. Olha só, se a gente coloca isso no plano cartesiano, a gente tem essa situação aqui, né? Olha só, 0, 5, 5, 0. É como se fosse a diagonal de um quadrado, né? Eu tenho um quadrado aqui, ó. Tem um quadrado de lado 5. 5, 5. Então, o segmento que ele está pedindo para a gente nessa corda é a diagonal desse quadrado. A diagonal do quadrado é sempre lado raiz de 2. Então, no caso, o comprimento da corda, né, na letra B, vai ser lado, que é 5, vezes raiz de 2. Ou posso fazer distância entre pontos,
vou chegar na mesmíssima expressão. A distância entre P e Q nada mais é do que raiz da diferença em x, vai ser 5 menos 0 ao quadrado, mais a diferença em y vai ser 0 menos 5 ao quadrado. Então, a distância entre P e Q vai ser igual a raiz de 25 mais 25, ou seja, raiz de 2 vezes 25, esse 25 sai da raiz como 5, a distância de P a Q, que é o tamanho da corda, vai ser 5 raiz de 2, beleza? Então, de todo modo, a resposta é 5 raiz de 2. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.